Santo e fiel. Aleluia, glória a Deus. Capítulo de número... versículo de número 30. Capítulo 18, a partir do versículo 30. Aleluia. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo 30. Todos encontraram? Amém. Aleluia. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a eles. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viverá a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei segunda vez, e fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, e fizeram. Terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido de que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Respondeu-me: Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Avançando mais alguns no segundo livro de Reis, capítulo 1. Aleluia. Versículo 9. Também referente também ao profeta Elias, o tesbita. 2 Reis, capítulo 1, versículo 9. Então ele enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Disse o capitão: homem de Deus. O rei diz: desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça o fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e o consumiu, e ele aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, e com esses 50, estes lhe falaram: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo do céu desceu e consumiu a ele os 50. Tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou e disse-lhe: homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50, teus servos, pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Levantou e desceu com ele ao que enviaste mensageiro a consultar, e desceu com ele ao rei. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Somente até aqui. Os irmãos podem tomar assento. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aqui vemos aqui referente ao profeta Elias. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas antes de entrar nessa mensagem, eu gostaria de dizer 2 testemunhos rápidos, e onde
a noite passada me veio à mente, eu achei muito interessante. Porque eu comecei a entender algumas coisas e comecei a ver algumas coisas que me deixavam triste. E eu conversando com uma certa pessoa, eu comecei a passar para ela o meu testemunho. O que aconteceu em minha vida, o que começou a mudar a minha vida através da minha vida com Jesus Cristo. E eu comecei a perguntar para ela, você já ficou ouvindo músicas? Aí eu perguntei para ela qual era o estilo de música que ela escutava. E ela falou diversos estilos de música. Eu falei assim, eu também já ouvi muitos estilos de diversas músicas. E hoje eu não escuto mais. E eu comecei a explicar para ela o porquê que eu não escutava mais aquele tipo de música. E eu comecei a falar com ela, eu falei, quantas vezes você já pegou uma música, colocou aquela música e ficou ouvindo e ficava pensamentos vindo e demorava para dormir? Ela falou, diversas vezes, e muitas vezes é assim. A gente colocava aquela música lá e ficava ouvindo, começava a pensar em diversas coisas, em diversos momentos que aconteceu em nossa vida, e a hora passa 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, e ficamos com aqueles pensamentos. E geralmente, sempre quando ficamos nesses pensamentos, são pensamentos tristes. E aí eu expliquei para ela, eu falei, então assim, hoje eu não escuto mais esse tipo de música, porque antigamente eu ouvia e me deixava triste. Então eu comecei a eliminar tudo aquilo que me deixava triste. Todas as coisas que me deixavam triste e todas as pessoas que me deixavam triste. Eu comecei a eliminar isso. Porque eu comecei a ver que certo tipo de música, certo tipo de atitude, acabava só me deixando triste. E a verdadeira paz é quando a gente deita em nosso travesseiro e a gente consegue dormir em paz. Então quando a gente deita, a gente não pensa em nada, literalmente em nada, parece que em segundos a gente dorme. E eu comecei a explicar isso para ela. Eu comecei a passar assim, eu falei, quando a gente está em paz, a verdadeira prosperidade a gente está em paz. Então a partir do momento que nós deitamos, que nós não pensamos em nada, nós já temos uma paz. Então esse momento que nós ficamos ali em paz, pensando em nada, é um momento maravilhoso da nossa vida, em vez de a gente pensar em coisas que nos deixam tristes. Eu comecei a falar com ela, então eu comecei a eliminar certas coisas da minha vida que me deixavam triste. E assim tem que ser na nossa vida. Nós temos que começar a eliminar certas coisas, certas atitudes, certas maneiras, coisas que nos deixam tristes, coisas que nos fazem a gente pensar à noite e começar a ver o que eu estou fazendo, isso está me deixando triste, então essas coisas eu tenho que eliminar da minha vida para que sim eu possa